Olá, você acompanha a partir de agora o SSP-TV. E no programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de hoje, vamos bater um papo com o Dr. Wagner Chiapetti. Está no ar o SSP-TV. No nosso bate-papo de hoje com o Dr. Wagner Chiapetti, vamos falar sobre um assunto que é tão falado, né, tão comum, mas mesmo assim continua causando aí alguns problemas, algumas dúvidas, que é o diabetes. E a gente tem que estar sempre atento a isso, não é? Sempre atento, porque, sabe, Eliana, hoje é uma das doenças crônico-degenerativas, né, que somada à hipertensão, uma das doenças mais usuais, com um índice altíssimo na população adulta, então, e o diabetes traz muitas consequências, né? Então é muito importante a gente ficar de olho realmente nessa doença tão comum e tão perigosa. Agora, você falou na população adulta, mas crianças também podem ter. Também, só que claro que a frequência cai muito, né? É uma doença que não é tão usual, né? É uma doença assim que muda muito a vida não só da criança, mas de toda a família quando acontece, né? Tem sempre um fundo genético, apesar de muitas vezes as famílias serem, né, o primeiro caso na família, mas geralmente tem um fundo genético, né, de algum parente do passado também de já ter tido história de diabetes. Bom relembrar, né, que esse diabetes infantil, diabetes tipo 1, né, que ele já vem como insulino dependente, já tem a pressão já de ter que usar insulina, porque o pâncreas realmente entra em falência, então muda mesmo a vida dessa criança, da família. Não é mais como no passado, onde a expectativa de vida dessa criança ia cair, ia se tornar um adulto jovem doente. Hoje a gente consegue com essas insulinas modernas. Hoje tem bombinhas, né, de infusão de insulina, onde, dependendo da glicemia, essa bombinha automaticamente ela injeta a insulina na corrente intradérmica e controla a glicemia da criança ou do adolescente. E o diabetes do adulto, que ele pode ser dependente de insulina ou não, né? Geralmente porque está associado a hábitos errados, a obesidade, a estilo de vida, ao alimentar errado. Esse diabetes, geralmente pode ser controlado com dieta e com hipoglicemiantes orais, com remédios orais, né? Mudança de estilo de vida, início de atividade física, mas se o paciente, né, não prestar atenção, não mudar o estilo de vida, ele pode também se tornar insulino dependente, depender da insulina. Só para eu entender direito, então, uma criança com diabetes, ela tem um quadro um pouquinho mais complicado do que um adulto que começa a manifestar? Sim, é mais complicado por algumas características, né, Eliana? Porque vai ser usuário de insulina, então demanda isso muita informação. Então são adolescentes, os adolescentes, né, ou adultos que têm diabetes, eles são extremamente bem informados. Eles são bem informados, eles são sabedores de contagem de carboidratos, eles sabem muito sobre alimentação. Se o médico não for especialista ou for desinformado, com certeza esses pacientes sabem muito, né, e vão colocar o médico numa situação difícil se ele não for especialista. Mas essa insulina, hoje ela modernizou muito, Eliana, nesses últimos anos, né? Hoje a gente usa caneta para aplicação, né? Existe um estudo mundial hoje para insulina inalatória, né? Para fazer como se fosse aquelas bombinhas que a gente usa para bronquite, para asma. Então hoje a insulina ela só vem avançando, né? Hoje a gente tem insulinas que elas são chamadas de ultra rápidas, elas baixam imediatamente a glicemia. Então, é um paciente que demanda mais atenção, mas que pode ter uma qualidade de vida excepcional, né? Até mais do que o diabetes tipo 2, que geralmente já carrega, né, hábitos já antigos, né, bem arraigados assim, nele, e muitas vezes tem a dificuldade de mudar esses hábitos, porque o médico fala que tem um diabetes iniciando.
Quer dizer, com tanta modernidade, a gente vê que o tratamento hoje é mais simplificado. Eu lembro que, quando eu era criança, eu tinha um amigo que tinha o diabetes e a gente tinha todos os cuidados ali com ele, né? Os amigos acabam, né, se comprometendo também a tentar corrigir certas coisas, a não oferecer certas coisas, né? E, assim, para uma criança, geralmente é traumatizante. Naquela época era muito mais. Eu imagino que hoje, com todo esse avanço, com todas essas melhorias, seja menos penoso. Com certeza, Eliana, é mais fácil, né? Até para a família, né? Ela dominar, né? Dominar o ambiente, né, da criança, né? Porque não precisam ser comidas diferentes, né? Mas tem que ter um conhecimento do o que se vai comer, né? E quanto de carboidrato pode se comer naquele dia. E quando tiver realmente um evento social diferente, uma festa de aniversário, algo que mude a rotina daquela criança, existem opções para a gente baixar a glicemia quando necessário. Isso que é legal, a criança pode levar uma vida muito normal. Certo. Nós vamos para o intervalo e, na sequência, a gente vai voltar falando quando você deve começar a se preocupar com o diabetes. Através de uma parceria firmada com a DataWay, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais oferece agora a seus associados e dependentes cursos de informática. Uma sala com vários micros foi montada e inaugurada recentemente aqui mesmo na sede do sindicato para receber alunos de todas as idades. Os interessados devem procurar a sede do sindicato ou ligar para 3321-2488. Na Química, qualidade para a vida. Este é o lema da Multshine, procurando em seu dia a dia o melhor em matérias-primas para oferecer qualidade e segurança, com produtos biodegradáveis e fragrâncias que nos trazem a limpeza e o bem-estar. A Multshine possui uma linha completa, desde vassouras, rodos, panos, lãs de aço, além da linha exclusiva de produtos com a marca Multshine, como amaciantes, desinfetantes, multiuso, detergentes para louça e para roupas, com enzimas especiais. Rua 30, 507, fone 3321-7652. Na Festa do Peão, venha para o Ranchos Barretos. Café da manhã, almoço e jantar com a maior variedade de pratos. E também a saborosa e a famosa queima do alho. Churrasco de dar água na boca. E uma sessão completa de souvenirs da festa. Ranchos Barretos, o seu restaurante da Festa do Peão. No posto, em frente ao Parque do Peão. Ranchos Barretos, 3328-1400. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais também está apoiando o Dia D de Combate ao Câncer, promovido pelo Alto Posto Berrantão. Participe você também no próximo dia 22, a partir das 9 horas da manhã. Toda a arrecadação será doada ao Hospital de Câncer de Barretos. A companhia da imagem é clique. O casamento, uma viagem é clique. Chegou a hora de nascer, então clique. A companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, em qualquer lugar. A sua foto da net é um clique. A companhia da imagem é clique. Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. A companhia da imagem é clique. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você. Na Drogaria São Jorge, você encontra a farmácia popular, com medicamentos para hipertensão e diabetes inteiramente grátis. Para os demais medicamentos do programa, você conta com até 90% de economia. A Drogaria São Jorge faz entregas em toda a cidade e aceita os cartões Visa, Mastercard, Elo, Maestro Rede Shop e também o Valecom, o cartão do servidor público. Drogaria São Jorge, Rua 42, 920, esquina da Avenida 27, fone 3322-8781. É isso aí, estamos de volta e agora a gente vai conversar com o Dr. Wagner
Quando a gente deve começar a se preocupar com os resultados dos exames, não é verdade? Qual seria o normal de tudo isso? Bom, Eliana, alguns anos atrás, né, os índices de glicemia a glicemia normal era considerada de 80 a 126. Esse valor ele já caiu desde 97, que ele caiu para o valor de 110. E de 5 anos de 2006, mais ou menos, né, teve um novo consenso, onde hoje a glicemia normal ela é de 80 até 99. Acima disso, eu já tenho que começar a me preocupar. Acima disso, a gente sempre vai pensar em uma intolerância à glicose, né, numa hiperinsulinemia, quer dizer, o pâncreas está trabalhando demais, a gente está forçando demais esse pâncreas e já está com as portas abertas para o diabetes. É muito comum o paciente chegar no consultório com uma glicemia de 110, 130 e ele não encarar isso como diabetes, né? Ele tentar viver na ilusão que isso é um pré-diabetes ou é uma alteraçãozinha muito simples de glicemia e ele como se tentasse adiar realmente esse tratamento, né? Ou tentar muitas vezes somente a parte dietética, né? E tem muito aquele medo, né? Bom, não posso me declarar diabético, senão a doença parece que vai começar e vai progredir. E esse atraso, às vezes, no início do tratamento, Eliana, isso traz muitos prejuízos, principalmente para o olho, para a retina do olho e para os rins, né, que trazem um déficit de função renal. Hoje, nossos pacientes que fazem diálise, praticamente a maioria, né, chegam alguns centros de hemodiálise chegam a falar que até 90% dos pacientes que estão sendo dialisados são pacientes diabéticos. Nossa, eu não tinha esse índice, não tinha esse conhecimento. Quer dizer, a gente tem que se preocupar muito realmente com o diabetes. Sim, e para complementar, né, a lesão que eu falei da retina do olho, né, a maior causa mundial de cegueira é o diabetes. Então, realmente são 2 órgãos alvos, né? E a gente poderia falar por muitas horas, Eliana, sobre as consequências do diabetes, as neuropatias, né, que são os formigamentos, as perdas de sensibilidade, né, alterações na microcirculação, né, principalmente periférica, dos membros inferiores, né? Por isso que vem as famosas feridas que não cicatrizam, né? Somada a essa alteração da microcirculação, essa hiperglicemia, tudo isso atrasa realmente a cicatrização das feridas e daí a gente parte para gangrenas e até inclusive amputações. As pessoas falam, né, costumam associar a um excesso de sede com o diabetes. Isso tem realmente alguma relação? Muitas vezes o início do diabetes é descoberto assim, por um excesso de fome, uma predileção por doces, por essa sede exagerada, ou por acordar muitas vezes para urinar de madrugada. Então, uma urina que tá espumando. Então, esses são muitas vezes algumas dicas, né, que o corpo dá que algo não está bem. Aliás, o corpo geralmente dá muitas dicas para a gente, né? Cabe ao ser humano realmente procurar o atendimento médico, procurar fazer os exames corretos e tentar descobrir o que está acontecendo. Sim, com certeza, Leandro. Como a gente já havia conversado anteriormente, o que me preocupa muito mais é o diabético tipo 2, porque ele tem que mudar hábitos de vida, né, que é o mais difícil. É realmente aceitar que existe uma doença, essa doença ela pode ser muito bem controlada se realmente se tornar uma pessoa ativa, se mudar o jeito de comer, né, se tomar as medicações corretas e aceitar que tem um diabetes ali naquele corpo, mas que ele pode ser extremamente bem cuidado. Tá certo, quero agradecer mais uma vez, né, sempre trazendo muitas dicas especiais para a gente, sempre falando sobre algo relacionado à saúde que chama a atenção e acaba chamando a atenção dos munícipes também, né, para se olhar um pouquinho mais, para se cuidar um pouquinho mais. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre ao dispor. É isso aí, eu espero que você tenha gostado da nossa dica de medicina hoje aqui no SSP-TV. E você já sabe, o SSP-TV é o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E estes são os aniversariantes de hoje, 19 de abril, quinta-feira.
Anésia Batista Escavacini, Benedito dos Santos, Cristina Aparecida Alves da Silva, Gisele Lilian Reis Ostalácio, Manuel Herculano de Moraes, Priscila de Cássia Cruz Melo, Renata Fonseca Neto Lopes e Wilson Luiz Bonatelli Filho. Parabéns a todos! E atenção! Festa do Dia do Trabalho, dia 1º de maio. Almoço com queima do alho para os funcionários públicos municipais e familiares. Os convites devem ser retirados no sindicato até o dia 26 de abril. Haverá atrações musicais e sorteios de brindes. O almoço será servido do meio-dia às 14h30. Participe! E o SSP TV de hoje vai terminando agora. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais acessando o nosso site. Lá você também encontra um link para o YouTube para rever os nossos programas. Se você quiser mandar sugestões para o SSP TV, pode fazer através do nosso e-mail ou por telefone. E não se esqueça, amanhã às 18h45 estamos de volta. Até lá!